Olá, nesse vídeo eu falarei sobre a filosofia na Grécia Antiga. A mitologia procurava explicar de forma mágica a origem do mundo e muitos dos acontecimentos da sociedade. Entretanto, com o desenvolvimento da sociedade grega e a formação da polis, surgiu um grupo de pessoas com tempo disponível para pensar de forma sistemática e para, entre aspas, fazer política. Isto é, emitir opiniões nas assembleias, discutir temas de interesse público e participar das decisões de caráter político. Tudo isso promoveu um tipo de reflexão que exigia explicações racionais para os fenômenos, ou seja, havia pessoas na Grécia para as quais a mitologia já não respondia às suas inquietações. Assim, pouco a pouco, outra forma de compreensão dos fenômenos foi ganhando espaço. O novo método consistia em observar o mundo e o que ocorria à própria volta, para depois refletir em busca de uma explicação lógica e racional sobre o que havia sido percebido. Nascia assim uma das grandes criações do pensamento humano, base das ciências modernas, que é a nossa famosa filosofia. Filosofia, do grego philo ou philia, que é igual a amor, amizade, e sofia, que é igual a sabedoria. Esse vídeo é o 8º da série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schob e peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A principal preocupação dos primeiros filósofos era explicar a natureza do mundo. Essa primeira fase da filosofia grega é conhecida como pré-socrática, isto é, anterior a Sócrates, ou cosmológica. No fim do século V a.C., com o desenvolvimento da democracia ateniense, iniciou-se a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da sociedade. Perguntavam-se, por exemplo, o que são a virtude, o bem, a justiça, etc. Um dos principais filósofos desse período foi Sócrates. Para ele, existiam verdades universais, válidas sempre. Quando alguém perguntava algo para ele, ele não dava respostas diretas. O que ele fazia era questionar as pessoas sobre suas dúvidas até que por si mesmas elas conseguissem chegar ao conhecimento. Ele não deixou nada escrito. Suas ideias foram sistematizadas por seus seguidores, entre os quais Platão, fundador da Academia de Atenas e um dos mais importantes filósofos gregos. A filosofia na Grécia teve ainda uma terceira fase, que é a sistemática. Aristóteles, discípulo de Platão, é o principal representante desse período. Além de ter iniciado o estudo sistemático da lógica, ele e seus discípulos faziam observações e estudos sobre a política, as plantas, os animais, o movimento dos corpos, os astros, etc., deixando escritos sobre os mais diversos campos do conhecimento. No período helenístico, a filosofia se desenvolveu a partir da morte de Alexandre o Grande e o domínio do Império Romano. A polis grega deixa de ser a grande referência, surge nesse contexto a ideia do cosmopolitismo, que fez compreender os gregos como cidadãos do mundo. Os filósofos do período passam a ser grandes críticos da filosofia clássica grega, sobretudo Platão e Aristóteles. O tema principal passa a ser a ética. Há um distanciamento dos indivíduos com as questões naturais e religiosas. Destacam-se como correntes desse período o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo e o cinismo. No próximo vídeo eu falarei sobre os primeiros historiadores. Na sequência, e relacionado ao campo da cultura, eu farei um vídeo sobre a influência do grego na língua portuguesa. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese. Caso vocês queiram um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto, é só deixar nos comentários que eu gravarei. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 4 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre os pais fundadores da história. Um grande abraço e tchau, tchau.